Eu estava vivendo um momento complicado e me sentia bastante desanimada com a vida. Então, um dia, tive uma experiência que mudaria tudo. De repente, eu me vi diante de duas figuras impressionantes. Com o coração acelerado, decidi me aproximar delas. Uma se apresentou como Jesus e a outra como Metatron. "Olá, Carmel. Bom ver você novamente", disseram eles com um sorriso acolhedor. Aquele cumprimento mexeu profundamente comigo e não consegui conter as lágrimas. Comecei a chorar, sentindo uma enxurrada de dor emergir do meu peito. Desabafei sobre o quanto me sentia triste e magoada, como se a vida fosse excessivamente dura e injusta comigo. Eles ouviram pacientemente, me permitindo desabafar tudo o que estava preso dentro de mim. Depois, com uma serenidade que me acalmou, explicaram que eu não precisava retornar à Terra. Poderia escolher permanecer morta, se assim desejasse. Foi uma revelação surpreendente. Naquele momento, percebi que tinha uma escolha, que meu sofrimento poderia acabar ali. Senti uma paz inexplicável, como se todas as minhas preocupações e dores tivessem sido aliviadas. Hoje vamos conhecer a história de Carmel Bell. Ela conta que morreu e conversou com um anjo, e isso mudou completamente sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora, vamos escutar o testemunho de Carmel. Meu nome é Carmel e durante anos trabalhei como médica na Austrália. Há 15 anos, tive uma experiência de quase morte na qual, de fato, cheguei a morrer e permaneci morta por aproximadamente 1 hora. Fui reanimada pela equipe de uma ambulância após 47 minutos de esforços incessantes. Durante esse período, encontrei-me em um local completamente diferente, interagindo com várias pessoas. No dia 14 de fevereiro de 2009, participei de um casamento, no qual minha prima se unia ao seu noivo. Diverti-me bastante no evento e, ao retornar para casa com meu esposo, preparamo-nos para repousar, pois já era bastante tarde. Ao deitar-me, senti uma estranheza. Embora não apresentasse nenhum sintoma físico, era mais uma sensação espiritual e emocional. Assim que me deitei, adormeci rapidamente, o que me alegrou, pois frequentemente tenho dificuldades para dormir. Subitamente percebi que estava desperta, mas com os olhos ainda fechados, sentindo meu corpo balançar de um lado para o outro. Fiquei de pé, confusa, questionando por que havia saído da cama. Ao abrir os olhos, vi que ainda estava em meu quarto, que estava escuro, exceto pela luz de um relógio. Verifiquei o horário e eram cerca de 3 da manhã. Olhando para baixo, notei um corpo deitada em minha cama na posição habitual, mas com os olhos parcialmente abertos, observei aquele corpo por 1 ou 2 minutos, antes de me dar conta de que era eu mesma. Estava observando meu próprio corpo deitado ali, o que me pareceu extremamente bizarro. Essa experiência não se assemelhava a uma viagem astral, algo que eu já havia experimentado anteriormente e sabia ser mais turvo. Desta vez, a visão era cristalina, como se eu estivesse cara a cara comigo mesma. Perguntei-me então o que deveria fazer, questionando se estava realmente morta. Não sentia como se estivesse. Decidi então tentar retornar ao meu corpo, deitando sobre ele como se estivesse apenas sentando na cama, mas logo depois me encontrei novamente ao lado da cama. Repeti a tentativa mais 1 ou 2 vezes com o mesmo resultado e percebi que não conseguia reintegrar ao meu corpo. Parecia estar bloqueada. Desesperada, pensei no que fazer a seguir. Não estava pronta para aceitar estar morta e meu esposo ainda dormia tranquilamente ao meu lado. Decidi acordá-lo, movendo-me para o lado de sua cama para sacudi-lo, mas foi em vão. Eu não conseguia tocá-lo ou movê-lo. Comecei a gritar naquela escuridão, chamando desesperadamente para que acordasse e me ajudasse, dizendo que estava morta, mas ele não mostrou reação alguma. Continuei tentando sacudi-lo e a gritar por aproximadamente 10 minutos antes de me resignar ao fato de que ele simplesmente não despertaria. Então, aceitei que talvez estivesse de fato morta. Refleti sobre o que aconteceria a seguir, onde estariam aqueles que viriam me buscar.
Perguntava-me por que ainda estava naquele quarto e comecei a temer tornar-me um espírito errante, algo que definitivamente não desejava. Nesse momento, vi faíscas descendo pelo ar e, através delas, pude perceber que um novo espaço começava a se abrir. Pensei comigo, não quero seguir por esse caminho, prefiro evitar essa rota. Estava ciente de que isso me levaria ao que denominamos céu, o que significava que eu estaria de fato morta. Subitamente, meu esposo sentou-se na cama e pensei, ele acordou, deve ter me ouvido. Ele se levantou, caminhou até o banheiro e eu murmurei para mim mesma. É isso, estou perdida, pensei, pois meu marido demora uma eternidade no banheiro durante a noite. Creio que ele tira pequenos cochilos lá. Resignada, concluí. Bem, isso é tudo. Estou definitivamente morta. Alguns minutos depois, ele retornou, pulou na cama, deu-me um beijo na bochecha e, sentando-se novamente, perguntou: Carmel, o que você fez? Ao acender a luz, ele pôde ver meu semblante triste e silencioso, pois estava, obviamente, sem vida naquele momento. Meu marido, que trabalhava como paramédico, iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar em mim. Quando não houve resposta quase imediata, ele saltou da cama e correu pelo corredor até o quarto de um dos nossos filhos, gritando: Rápido, chame a ambulância, sua mãe está morta. Eu podia ouvi-lo claramente. Em seguida, ele retornou ao quarto e continuou as compressões torácicas. Pouco depois, pude ouvir a sirene se aproximando e apenas observava enquanto Bernie realizava a RCP. Logo escutei o barulho do carrinho e dos equipamentos dos paramédicos avançando pelo corredor até nosso quarto. Eles entraram, moveram minha cama de lado, afastaram Bernie e me colocaram no chão. Naquele momento pensei, está bem, estou segura agora. Então fui envolvida por uma luz e me encontrei no céu, um local que me parecia adequado. Percebi que ainda estava escuro, provavelmente a mesma hora que era onde eu estava antes. Havia duas figuras humanas me esperando. Uma delas era incrivelmente alta, eu diria que tinha bem mais de 2,5 metros de altura, enquanto a outra era de estatura normal. Eles estavam parados perto de uma espécie de oásis. Para aqueles que lerem meu livro ou minha biografia, saberão que esta não foi minha única experiência com a morte. De fato, eu já havia morrido 3 vezes antes desta ocasião, e a cada vez que morri, encontrei-me no mesmo lugar. Portanto, eu não estava maravilhada. Decidi me aproximar dessas figuras, e uma delas se identificou como Jesus e a outra como Metatron. Eles me cumprimentaram dizendo: Olá, Carmel, bom ver você novamente. Lembro-me de que comecei a chorar, sentindo uma enxurrada de dor emergindo de mim, enquanto expressava o quanto estava triste e magoada por uma vida que parecia excessivamente dura. Eles me acalmaram, permitindo que eu desabafasse por algum tempo. Então, me explicaram que eu não precisava retornar à Terra e que poderia escolher permanecer morta se assim desejasse. Refleti sobre minha vida terrena. É incrível estar em um lugar que você sabe que é real, mas não é terreno, não faz parte do mundo físico, mas é tão tangível quanto. Não há pressa lá, nenhuma pressão, e os seres, sejam humanos ou animais, são todos extremamente atenciosos e amorosos. Eles me pediram para pensar sobre isso e me disseram que, se eu optasse por voltar, teriam um pedido a fazer. De forma interessante, eu estive lá por um tempo considerável em termos humanos, pois desde o momento em que a ambulância chegou e comecei a ser reanimada, passaram-se 47 minutos. Foram 47 minutos de ressuscitação cardiopulmonar, choques e injeções de adrenalina. E durante todo esse tempo eu estava no céu, ou melhor, nesse lugar, conversando com essas figuras. Eu lhes fazia perguntas que podem parecer absurdas, mas eu buscava esperança para o mundo e para o futuro. Por exemplo, perguntei se a série Star Trek, que é muito antiga e popular, era real. Eles me informaram que, de fato, algo semelhante poderia acontecer no futuro, embora não exatamente como é retratado. Também questionei sobre a necessidade de uma religião como a Igreja, e eles me responderam que não era necessário. Disseram que, contanto que se tenha fé em algo maior do que nós mesmos, isso seria suficiente, e que o propósito da vida é essencialmente aprender a ser gentil,
aprender a amar e a ser aberto. Creio que muitos de nós pensamos entender o que é amar verdadeiramente, mas, na realidade, é uma habilidade bastante complexa. Lembro-me de uma ocasião em que estava ao lado de uma pessoa que estava terminando o relacionamento com sua namorada. Ela questionou se ele a amava, ao que ele respondeu: "Sim, mas também amo pizza." Isso, para mim, foi uma revelação sobre a dificuldade em distinguir nossos sentimentos por algo tão simples como nossa comida favorita daqueles que nutrimos por alguém que amamos. O amor é um sentimento profundamente emocional, e no céu ele é intenso e intrinsecamente ligado a cada parte do seu ser, muito diferente do que experimentamos aqui. Metatron e Jesus demonstraram uma profunda compaixão por todas as adversidades que eu havia enfrentado até aquele momento. Vale ressaltar que minha carreira não foi convencional. Sou uma médica intuitiva, uma profissão em que utilizo minha intuição para ajudar a curar problemas de saúde. É um campo pouco explorado e frequentemente incompreendido pela maioria das pessoas. Ao adentrar nessa jornada, percebi rapidamente que era um território solitário, com poucos colegas que compartilhavam da mesma prática. Essa incompreensão gerava um isolamento social considerável. Esse encontro com Metatron e Jesus mudou minha perspectiva. Eles não apenas reconheceram minhas dificuldades, mas também me deram a liberdade de escolher meu caminho, me oferecendo conforto e uma nova compreensão sobre o propósito da vida. Amigos de longa data começaram a se afastar, relutantes até mesmo em permitir que seus filhos se misturassem com os meus em simples brincadeiras. O impacto desses julgamentos foi doloroso e deixou cicatrizes emocionais profundas, tornando aquele período um dos mais traumáticos da minha vida. Contudo, durante minha experiência transcendental, tive a sensação de que, ao voltar à Terra e persistir no meu trabalho com as energias curativas, gradualmente as percepções das pessoas mudariam. A visão de Metatron e Jesus sobre minha missão era clara. Havia um propósito maior a ser cumprido e uma aceitação gradual a ser conquistada pela sociedade. Desde o evento da minha morte, ocorrido há exatos 15 anos, pude testemunhar uma mudança gradual na aceitação dessas práticas alternativas. O preconceito inicial deu lugar a uma curiosidade e, em muitos casos, a um respeito renovado pelo meu trabalho. Esse processo de transformação não foi simples nem imediato. Requereu não apenas persistência na minha prática, mas também um esforço constante para educar e esclarecer os outros sobre os benefícios e a validade da medicina intuitiva. Sempre me esforcei para manter a dignidade e continuar oferecendo meu apoio àqueles que buscavam ajuda, apesar das barreiras impostas pelo ceticismo e pela desconfiança. Em muitos momentos, questionei se valeria a pena continuar nesse caminho solitário. No entanto, as palavras de encorajamento e a compaixão demonstrada por seres tão elevados como Metatron e Jesus durante minha experiência de quase morte reforçaram minha convicção de que estava no caminho certo. Eles me ensinaram que a verdadeira cura transcende o físico, alcançando as camadas mais profundas do ser humano, e que minha missão ia muito além da aceitação social. Tratava-se de contribuir para o bem-estar e a evolução espiritual das pessoas. Agora, olhando para trás, vejo que minha jornada não apenas moldou meu caráter e fortaleceu minha resiliência, mas também me permitiu ser uma pioneira em um campo que, com o passar do tempo, ganhou mais reconhecimento e respeito. Essa mudança de perspectiva não foi uma mera consequência do tempo, mas o resultado de um trabalho árduo e de muita dedicação, tanto com a minha prática quanto com os meus pacientes. Assim, essa passagem da minha vida, embora carregada de desafios, foi também uma jornada de profundo aprendizado e significativas histórias pessoais e profissionais. A aceitação crescente da medicina intuitiva é um testemunho não apenas da minha luta individual, mas também da capacidade de evolução das mentalidades e da medicina como um todo. Enquanto permaneci no céu, conversando com essas entidades, estava consciente de que meus guias espirituais, Peter e Hirum, que me assistem nas consultas,
também estavam presentes. Passei um tempo falando principalmente sobre mim e como estava lidando com os momentos em minha vida em que estive muito irada ou decepcionada. À medida que envelhecia, eu entendia cada vez mais que a essência da vida é realmente sobre bondade e amor. Eventualmente, Jesus me disse que, se eu quisesse voltar, deveria fazer isso imediatamente, ou seria tarde demais. Assim, despedi-me deles e retornei ao meu quarto, onde pude ver que os paramédicos ainda trabalhavam para tentar me reanimar. Eles estavam quase desistindo. Eu os vi trocando olhares e um perguntou ao outro: "Quantas rodadas você acha?" "Acho que já passamos todas", respondeu o outro. Percebendo que estavam prestes a desistir, preparei-me para retornar ao meu corpo. Antes de retornar, fiz questão de olhar atentamente para os rostos daqueles que estavam me atendendo. Eu queria ser capaz de me lembrar de cada um deles. Recuperei minhas funções vitais e então me posicionei sobre meu corpo. O último detalhe de que me lembro antes de sentir uma sensação abrasadora foi ouvir um dos técnicos da ambulância anunciar que haviam encontrado um pulso. Soube então que havia conseguido retornar, que estava viva. Foram 47 minutos de tentativas de ressuscitação antes de conseguirem detectar meu pulso, justamente quando estavam prestes a desistir. Após isso, acordei de um coma dias mais tarde. Claramente, vi os seres com quem conversava. O local em que me encontrava parecia um deserto com um oásis com água, árvores e pedras. Era noite, o que tornava difícil a visão. Essa experiência foi descontínua em termos de fluxo temporal, mas foi lá que me vi e permaneci. Conversei com um velho cachorro que eu havia cuidado, um pastor alemão chamado Voltron. Ele estava presente, e eu pedi desculpas a ele, pois nos últimos anos de sua vida não pude mantê-lo comigo e sentia que havia falhado em cuidar dele como desejava. Apesar de ele ter ficado com meus pais, senti que o havia abandonado, mesmo ainda estando em família. Entendo que para alguns possa parecer estranho se preocupar tanto com um cão, mas eles também possuem almas, pensamentos e sentimentos. Assim pedi desculpas a ele. Encontrei um jovem que parecia familiar, mas que não reconhecia inicialmente. Ele se apresentou como Peter. Peter era, na verdade, o filho de minha irmã que havia nascido gêmeo e morrido cerca de 5 horas após o parto. Sua irmã gêmea sobreviveu e ainda está viva na Terra. Peter pediu que eu transmitisse uma mensagem para sua mãe e irmã gêmea, o que eu fiz. Depois vi outra pessoa que me disse ser Jonathan. Jonathan havia se afogado com 2 anos e meio de idade, um evento devastador para nossa família, especialmente para minha irmã. Ele me pediu para informar sua mãe de que ele estava bem, feliz, e que ela poderia estar em paz, o que ela tem estado desde então. Transmiti essa mensagem também. No entanto, não estou certa de onde no fluxo do tempo me afastei das pessoas com quem conversava. Parecia que no céu não existia um limite real para os tipos de pensamentos que se pode ter. Quando estamos na Terra, em nossos corpos, é como se houvesse uma casca em torno do nosso cérebro, contendo nossos pensamentos. No céu, essa barreira não existe, permitindo que você se conecte e seja multidimensional. Ainda hoje, 15 anos após esse evento, não entendi completamente. Ainda estou tentando encaixar as peças, continuo refletindo sobre o que aconteceu e sobre as coisas que me foram ditas, como os vários conflitos emergentes na Terra, algo que foi mencionado durante minha experiência celestial. Sei que um conselho que me foi dado tinha algo sobre isso, mas não consigo lembrar completamente. Talvez nunca tenha sido totalmente revelado para mim, mas certamente não está claro na minha mente. Vi também uma tia minha que faleceu quando tinha 54 anos. Ela foi bastante severa comigo durante toda a minha vida, mostrando-se cruel não só comigo, mas também com meus filhos. Surpreendentemente, ela pediu desculpas. O que foi realmente tocante e significativo para mim foi que ela finalmente reconhecesse seu comportamento e se desculpasse. Vi meu avô, com quem convivi muito, assim como minha avó. Passei bastante tempo com meus avós quando era criança, pois minha família era grande e eles eram particularmente afeiçoados a mim.
Meus pais nunca aceitaram a ideia de me deixar ser adotada por eles, mas eu ficava com meus avós durante as férias escolares e sempre que estava doente. Portanto, também os encontrei no céu. No entanto, hesitaria em chamar esse lugar de mágico, pois não quero incentivar as pessoas a se apressarem para lá antes da hora. Mas foi certamente um lugar onde senti que podia encontrar conforto, respostas e seres que me compreendiam. Lembro-me de muitos detalhes vagamente. Por exemplo, lembro-me de andar e perceber que o chão parecia sólido, embora raramente olhasse para baixo para ver exatamente como era o solo sólido em que eu caminhava, exceto quando estava na parte do deserto. Isso sempre se destacou para mim, pois nunca estive em um verdadeiro deserto, como aqueles que existem fora da Austrália, onde nossos desertos são cheios de arbustos e terra vermelha. Lá, era um deserto de areia branca e fina, algo que nunca tinha experimentado nesta vida, o que sempre achei peculiar. Meu entendimento é que vamos para outra vida, mas isso não acontece imediatamente após chegarmos ao céu. O céu é o lugar onde vamos para curar e nos restaurar. Certamente você já teve momentos em sua vida em que se sentiu muito triste, traído ou magoado. E todas essas são lições. Quando você acumula, digamos, 70, 80 ou 90 dessas lições, elas podem sobrecarregar e gerar raiva. No meu trabalho, descobri que os traumas que nos ferem ou nos fazem sentir tristes ou irritados podem criar doenças e desarmonia no corpo. Se você estudar pessoas que tiveram câncer de pulmão, por exemplo, descobrirá que há muitas semelhanças entre elas ou entre aquelas que têm doenças de mama ou estômago. Durante essa jornada transcendental, uma verdade profunda se revelou para mim. O corpo humano não passa de um receptáculo temporário, uma simples vestimenta que abriga algo muito mais perene e profundo, nossa essência verdadeira, nossa alma. Este entendimento veio como uma epifania, onde percebi que nossa alma é um fluxo constante de energia que não se limita a um único tempo ou espaço. Ela percorre uma trajetória que transcende as fronteiras da vida e da morte, migrando de uma existência para outra, cada vez assumindo um novo corpo físico que melhor se adapte às lições que precisa absorver e aos desafios que deve enfrentar. Em uma dessas revelações, compreendi que a escolha de uma nova família e um novo contexto de vida não é aleatória ou fruto do acaso. A alma, em sua sabedoria infinita, seleciona cuidadosamente um ambiente que oferecerá as condições necessárias para seu desenvolvimento e evolução. Seja no seio de uma família imersa em grande riqueza e privilégios, onde a abundância material pode ensinar sobre generosidade e responsabilidade, ou em um cenário de pobreza extrema, como em regiões desfavorecidas da África, onde a luta diária pela sobrevivência revela lições de resiliência, comunidade e valorização da vida em suas formas mais simples. Cada corpo que habitamos é meticulosamente escolhido para alinhar as experiências pelas quais precisamos passar. Este corpo se torna o depósito de todas essas vivências, armazenando cada alegria, cada dor, cada vitória e cada fracasso, como uma tela em branco que gradualmente é preenchida com as cores e formas das nossas experiências. O corpo físico reflete os contornos da jornada da alma. Refletindo sobre isso, visualizo a vastidão de uma paisagem africana com suas savanas extensas e o céu imenso e estrelado. Imagino uma criança nascendo nesse contexto, cada dia trazendo consigo desafios árduos, mas também momentos de pura alegria descomplicada. A simplicidade de um sorriso compartilhado, a gratidão por uma refeição, a solidariedade em tempos de necessidade. Tais experiências, embora duras, são incalculavelmente ricas em lições sobre a essência humana. Por outro lado, penso em um cenário de opulência, talvez em uma metrópole vibrante como Nova York ou Dubai, onde arranha-céus dominam o horizonte e a tecnologia permeia todos os aspectos da vida. Aqui, uma criança pode aprender sobre a complexidade das relações humanas em um mundo onde o material frequentemente obscurece o espiritual. Ela pode ser desafiada a encontrar significado e propósito além da mera acumulação de riquezas. Em ambos os extremos,
a alma encontra terreno fértil para cultivar as virtudes necessárias ao seu crescimento. Através das vicissitudes da vida, aprende-se a valorizar a interconexão com os outros e a compreender profundamente que somos todos parte de uma tapeçaria muito mais vasta e intrincada. Essas reflexões me levam a contemplar a natureza cíclica da existência. Assim como as estações do ano se sucedem em um ciclo eterno de nascimento, crescimento, declínio e renovação, também a jornada da alma é um processo contínuo de renascimento. Cada nova vida é uma primavera, uma oportunidade de renovação e crescimento, onde podemos experimentar a vida através de novas perspectivas, enfrentando novos desafios que nos moldam e fortalecem nosso espírito. Este entendimento transformou minha percepção da morte e do renascimento. A morte não é um fim, mas uma transição, um portal para uma nova experiência de vida, onde nossa essência continua sua jornada evolutiva. Nesse contexto, cada existência terrena, cada corpo que habitamos, é uma bênção, uma dádiva que nos permite explorar, aprender e evoluir. Com essa consciência, olho para a vida não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma escola rica e diversificada, onde cada lição é cuidadosamente orquestrada para contribuir com nosso crescimento eterno. Por vivermos tanto tempo nesse corpo, quando inicialmente vamos para o céu, ainda levamos a imagem desse corpo conosco. Você não retorna imediatamente à sua forma energética, mas ainda se parece consigo mesmo e ainda está passando por diferentes processos de vida que são incrivelmente simples, mas também extremamente complexos. Por exemplo, com meus 2 sobrinhos, é interessante que eles tenham ficado no céu e continuado a crescer até se tornarem adultos. Você pensaria que teriam continuado suas vidas imediatamente, mas como entendi, o garoto que era gêmeo tinha um destino a cumprir com seu irmão gêmeo. Se ele fosse para outro corpo, se distanciaria desse destino de alguma forma. Ele tem que voltar à Terra depois que seu irmão morrer para retomar essa jornada gêmea, estando com ele novamente. Quanto ao filho da minha outra irmã, ele claramente tinha um caminho a percorrer com ela. É bastante fascinante. No fim, como mencionei, foi-me dada a escolha entre voltar ou ficar no céu. Quando decidi voltar, parece que consegui convencê-los a me enviar de volta. Estava em um coma induzido por drogas no hospital e consegui me arrastar para fora desse estado durante uma visita do meu marido. Apenas tempo suficiente para dizer a ele que tinha voltado por ele antes de retornar ao coma. Foi algo extraordinário. Agora, 15 anos depois, parece que no céu estavam bastante determinados que eu voltasse e continuasse com meu trabalho, mas tinha que ser minha escolha. Eles meio que me guiaram na direção certa. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique no vídeo que o YouTube está te indicando aí na sua tela.